Palavra do Senhor para o seu coração nesta noite, no livro de Provérbios, depois do livro de Salmos, o livro de Provérbios. Livro de Salmos, praticamente no meio das Escrituras, em seguida Provérbios. Vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Este é o livro da sabedoria, a instrução de sabedoria. A maior parte do livro é composta de provérbios, realmente, e na forma poética da língua hebraica, que usa o que é conhecido ou denominado pelos entendidos como paralelismo, sempre dois pensamentos construídos juntos, mas às vezes eles concordam, às vezes eles se contrapõem, às vezes eles se apoiam, enfim, há paralelismos diferentes. Mas assim, através do livro, na maior parte, dando-nos princípios de sabedoria para o nosso viver. Um livro, então, que devemos adotar para a nossa leitura constantemente em nossas vidas. Vale a pena dedicar a vida lendo Provérbios. Espero que você esteja fazendo isto. E nesta noite vamos então ler capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus para o seu coração. Fala com o seu coração e agora. Orienta o seu coração. Diga a ele, presta atenção na palavra. Receba a palavra, meu coração. E que assim seja feito em cada vida aqui nesta noite. Ouça a palavra. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O verso 2 nos diz o que é que os provérbios farão conosco, se nós atentarmos para eles. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. E aí ele continua falando sobre outras consequências, mas o verso 7 é o primeiro então desses provérbios. O primeiro de muitos que se seguirão no livro. Qual é o provérbio primeiro, no verso 7 então? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A torre inclinada de Pisa, uma das torres mais famosas do mundo, não pela sua grandeza, mas porque é inclinada. Não por uma virtude, mas por um defeito. Essa torre, na verdade, é o campanário da Catedral de Pisa. Não é uma torre tão alta assim. É-nos dito que ela tem 55 metros e 86 centímetros. No lado mais alto, não onde pende a inclinação, e depois um pouco mais curta do outro lado, o que faz todo sentido. Dizem-nos que tem 294 degraus. Não há um elevador lá, para quem visitar e quiser subir. A construção se iniciou no 12º século, mas já quando em construção começou a inclinar. Foi terminada no 14º século e a inclinação era maior
ainda. Na virada do século 20 para o 21, ela já estava por volta de 5 graus de inclinação, correndo o risco de vir a desabar. Foi feita uma interferência de engenharia, colocaram contrapesos para segurar, e parece que até reverteu um pouquinho. Mas por que essa torre inclinou e se tornou tão famosa? É uma bela torre, construída no estilo clássico, 12º século, uma engenharia, uma arquitetura elaborada. Mas por que inclinou uma obra tão bela, feita com um propósito tão nobre, ser o campanário de uma catedral? Por que inclinou? Ali o solo é um solo movediço, não é um solo firme. Por isso que ela inclinou? Bem, sim e não. Porque há uma engenharia para cada solo. Sabemos que é possível construir em solos movediços. Mas é preciso, para que não venha a inclinar, cair, desabar, um desastre não aconteça, é preciso que a fundação seja adequada, o embasamento seja adequado, a base seja apropriada. Aqui está o livro de Provérbios. Provérbios, palavra usada aqui, logo no primeiro verso, não é apenas um ditado corriqueiro, mas a ideia de comparação, é a ideia de estabelecer princípio ético, princípio moral, forma de viver. E esse livro aqui é um livro que chama você então a viver uma vida superior, uma vida edificante. Não uma vida que vai desabar, inclinar, vai precisar de remendos, mas uma vida que se edifica de forma reta, em pé, de forma sólida e bela, a ser admirada por isso, e não porque está para cair, está para virar um desastre. E aí eis a questão. Falamos da torre, falamos de engenharia, e falamos de princípio de vida. E há então uma relação aí que precisamos aplicar às nossas vidas. Se a pergunta é: a edificação, a construção da vida deve começar por onde? Você está começando por onde? E você? Você? Mas nem pensou nisto. Imagina um engenheiro, um construtor iniciar a construção até de uma casa, sem dar a menor consideração para a fundação. E possivelmente você já ouviu falar disto, eu já ouvi falar disto. Há uma rua aqui na nossa cidade, por exemplo, de um solo pantanoso. E ali eu me lembro muito bem, foi feita uma casa, aquela chamada casa para vender, muito bonita quando terminada, novinha. E logo veio um casal, um profissional liberal jovem, casado recente com a sua esposa, e querendo a casa, a primeira casa própria, visitaram a casa, acharam uma beleza e compraram. Em 6 meses a casa toda estava trincada. É uma rua onde há muitas casas construídas que não trincaram, porque fizeram a fundação correta, o tal do bate-estaca. A fundação vaza o solo pantanoso até encontrar a rocha. Você pensa na fundação da sua vida, o princípio basilar, sobre o qual tudo mais vai ser edificado, suas escolhas relacionais, casamento, namoro, sua vida financeira, como é que você administra o seu emocional, como é que você diz sim e diz não para as muitas escolhas da vida. A todo momento estamos escolhendo coisas de menor importância, coisas de grande importância, todo momento, todo mês. Quando você pensa na educação dos filhos, qual é o princípio basilar sobre o qual você constrói tudo? Segredo da vida: comece
pelo princípio basilar. Não comece pelo telhado, não comece por aquele quarto andar que você acha tão bonito. Veja o fundamento. E o fundamento vai definir o resto, e o que é possível fazer, e o que não é possível fazer, o que é devido fazer, e o que não é devido fazer. Por que tantos desastres? Por que tantas torres inclinadas? Algumas desabam em pedaços, um desastre terrível. Outras racham e trincam, algo horrível. Outras inclinam e estão ainda em pé porque uma porção de remendos surgem depois. Temos pensado no princípio basilar, paramos na correria de tantas coisas para verificar qual é a fundação. Será que temos transmitido isso aos nossos jovens? Ou já estão construindo grandes coisas sem nenhuma base, uma base totalmente inadequada? Será que vamos ser aqueles que parecem realmente a Torre de Pisa, que permanece em pé ali, um aviso de coisa não feita adequadamente, olham para a sua vida e dizem: olha, aí está uma coisa complicada, esse sujeito é a vida dele. E ali está você permanecendo em pé ainda com remendos, e há diversos remendos por aí que as pessoas adotam. Alguns inclusive, porque vivem num mundo onde tantas torres, tantas vidas inclinadas é comum, então eles adotam o seguinte remendo: sabe, isso é normal, todos estão assim. Começar pelo princípio basilar. Por onde você está começando? Comece por ele. A chamada da palavra de Deus para você nesta noite. Então, escolha começar por onde? Eis o texto bíblico, eis Provérbios, comece pela sabedoria. Sabedoria. Numa colocação rápida, algo mais, muito mais poderia ser dito, mas para nos situar apenas nesta noite, quando falamos em sabedoria, vamos pensar em pelo menos 3 categorias de pensamento, porque confundimos as coisas. E quando lemos Provérbios, temos que entender sabedoria bem entendido. Categorias de pensamento. Temos aquilo que chamamos de inteligência. Existe até um teste para se medir o nível de inteligência da pessoa. Todos nós sabemos disto. O teste do QI, coeficiente da inteligência. O que é isto? Esta capacidade de concatenar dados, informações, esta habilidade de raciocínio. A inteligência não é algo que eu e você desenvolvemos, ela é nos dada, é natural a nós. E aí, de vez em quando, há aquele, quando se aplica o teste, que extrapola, ele tem um nível acima do normal. A inteligência. E há até aqueles pais que desejam que os seus filhos sejam inteligentes. E aí eles estão um pouco confusos entre categorias diferentes de pensamento. Talvez o que eles queiram realmente é que os seus filhos sejam pessoas de conhecimento e não realmente pessoas de uma inteligência exacerbada. Mas talvez não. Eu quero que meu filho seja este que na primeira série ele já saiba fazer em um tempo recorde uma equação do segundo grau, por exemplo. É isso aí, eu quero que ele seja um gênio, como se dizem por aí. A última coisa que se deve desejar para o seu filho é isto. Não é bom sair fora da normalidade. É algo incômodo, desconfortante. E a maior parte das pessoas que tem, de uma forma muito exacerbada, inteligente, tem dificuldade de ajustar-se aí à vida, à existência, à interação social e outras coisas mais. Inteligência não é virtude.
é algo que nos é dado. Ou nós nascemos com uma inteligência fora do comum, ou não nascemos. E ninguém vai poder adquirir isso aí. Bem, inteligência é uma categoria do pensamento, mas existe outro que é o conhecimento. O conhecimento não é esta habilidade de raciocínio, mas é informação retida e acumulada. Essa é virtude, essa exige esforço. É verdade que uma pessoa com consciente inteligência fora do normal, acima, pode ter uma facilidade maior de reter informações. Mas todos nós podemos reter informação em quantidade grande e que nos torna pessoas de grande conhecimento. E é esse esforço que damos aos nossos filhos, deve estar também em nós. Procurarmos estar crescendo em conhecimento, inclusive no conhecimento da palavra, das verdades cristãs, há tanto que ler e estudar. Termos o conhecimento é importante. Mas esta segunda categoria de pensamento pode ser inclusive maléfico se faltar a terceira, que esta sim é fundamental e basilar. Qual é a terceira categoria de pensamento? É a sabedoria. A sabedoria. O que é isto? É esta capacidade de edificar a vida, não de detoná-la, não de destruí-la e estragá-la, mas edificar. E aí você tem às vezes a pessoa com grande conhecimento, e às vezes até com um coeficiente de inteligência alto, mas que é totalmente destrutivo. Por exemplo, às vezes vemos pessoas de grande conhecimento e habilidade, inteligência na área artística, eles se arrebentam, se destroem. Sabedoria. É por aí que se começa. É pela sabedoria. Esta capacidade de edificar a vida, de saber como mexer, como dar os passos ou não dar os passos, de forma que se avança sempre para melhor, para edificação, não para aquilo que se arrepende, não para deixar um rastro de destroços, mas para aquilo que sobe e sobe de uma forma sólida, de uma forma melhor e melhor, para o indivíduo, para aqueles que estão à sua volta. Uma vida que não vai inclinar, muito menos cair e nem trincar, reta. O princípio fala, aqui os primeiros versos falam que os provérbios podem dar então a retidão. Escolha começar pela sabedoria. Se você vai cobrar dos seus filhos conhecimento, não esqueça de primeiro cobrar deles sabedoria, de ensinar a eles sabedoria. Escolha começar pela sabedoria. Qual é o fundamento? Qual é o princípio basilar da sua vida? É a sabedoria. Você dá passos que edificam, você sabe fazer isto bem. Isto depende se você tem essa chave chamada sabedoria, se você tem essa fundação chamada sabedoria. E aqui está o provérbio, o livro de Provérbios, e este primeiro provérbio, verso 7, preocupado com isto. E diz que a sabedoria então tem um princípio, que é o temor do Senhor. Agora a palavra sabedoria, esta palavra na língua hebraica, que foi escrito os Salmos, quer dizer entendido ou habilidoso no viver. Entendido ou habilidoso no viver. É o caminho de Deus, é o caminho superior, é o caminho com Deus. O caminho na fundação da sabedoria é aquela vida vivida de uma forma em que nunca se arrepende do que se fez. Uma vida vivida de uma forma que o tempo julgar dos seus atos, as pessoas vão dizer, ele soube viver. Ele é um exemplo de vida. Mas é preciso escolher começar pela sabedoria.
Se você não começar pela sabedoria, você vai começar e vai começar por algo mais. Talvez algo mais que o mundo vai colocar, vai jogar a sua vida em cima de alguma fundação, que não é sabedoria, que não é o caminho da palavra de Provérbios. Cuidado, cuidado. Como estabelecer a sabedoria como fundação? Como encontrar a sabedoria que eu preciso para construir minha vida em cima dela? Onde eu vou buscar isso? Para construir? Na universidade? Não. Na universidade você não vai encontrar sabedoria. Você pode encontrar muito conhecimento, e sabedoria praticamente zero. Onde? Na mídia social, nas artes midiáticas ou qualquer outra? Não. Na maior parte, 99%, eu creio, você não vai encontrar sabedoria. Pelo contrário, vai encontrar algo muito diferente. Onde eu encontro sabedoria que eu preciso para a minha fundação? Onde um jovem pode encontrar sabedoria para construir uma bela história? Encontre sabedoria, diz a palavra, pelo ou no temor. Temor. O temor é o princípio. O temor é o princípio. Conhecemos o medo. E quero fazer uma nuance, separação aqui para entendermos melhor, sem ser muito rigoroso nisso. Eu sei que nós usamos às vezes palavras não com uma definição tão precisa, mas para nós aqui nesta noite podemos pensar no medo. Temos medo. Mas medo, vamos pensar em termos daquilo que é paralisante. O medo como algo negativo, que vem lhe atrapalhar. Pessoas tomadas pelo medo, que não fazem o que precisam fazer, porque ficam intimidadas. Quantos não fogem da responsabilidade da vida, das oportunidades da vida por causa do medo? Um pânico que toma conta e não permite que a pessoa vá em frente, que ela até faça um bom uso dos seus potenciais. A palavra aqui é temor, não é medo. Temor no sentido da prudência, da orientação. O temor não deve ser paralisante. Mas também, quando fala em temor do Senhor, não é mera reverência apenas, e nem ser polido, educado com Deus, referência a Deus. Certamente envolve essas coisas também. O temor a Deus é algo mais profundo. O temor a Deus é esse deslumbrar-se com a presença, a pessoa e a glória dele. É esse maravilhar-se com quem ele é, mas num grau tal de maravilhar-se, deslumbrar-se, talvez podemos usar até a palavra assombrar-se, ao ponto de que eu sou levado, sim, à reverência, mas à entrega, à submissão a Ele. Eu vejo a sua glória acima de todas as glórias, e eu sei que Ele é então quem Ele é, o Senhor eterno, e a minha vida não pode estar na mão de mais ninguém a não ser deste glorioso ser. Contemplo essa pessoa, e a presença e a pessoa do Senhor me leva a me entregar a Ele. Não consigo fazer outra coisa, fica irresistível. Muito mais quando eu conheço a glória dele na mediação do amor glorioso dele em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus em Cristo nos constrange. Eu talvez no meu coração pecaminoso até gostaria de dizer não, mas eu não consigo. Eu fico desmontado diante da glória de Deus, da maravilha que ela é. E ainda quando eu conheço a glória dele na dimensão também gloriosa do amor, medido pela cruz, não tenho o que fazer a não ser me entregar, me submeter a ele e realmente ver que aquilo é o melhor. É uma atração que eu não posso resistir.
É preciso encontrar a sabedoria no temor a Deus, que não é o medo que paralisa, que me impede de caminhar, que me leva talvez a buscar subterfúgios, escapes não edificantes, não saudáveis. O temor a Deus, a entrega a Ele, me dá confiança para dar os passos certos na dependência dEle, para avançar, para eu ser tudo aquilo que Deus me criou para ser, todo o meu potencial que Ele colocou em mim, ser desabrochado de uma forma coerente, de uma forma com nexo, uma forma bela, sólida, não que vai rachar e ruir ou inclinar. É preciso encontrar sabedoria. É o princípio basilar. Comece por ela, mas isto vem do temor, o temor do Senhor. Para isso é preciso abraçar então a sabedoria e a disciplina, diz o texto. O texto diz que os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A palavra conhecimento aqui é correlato à sabedoria. É o discernimento. O que é discernir? Saber separar aquilo que é maléfico daquilo que é bom, daquilo que destrói, daquilo que edifica. Saber separar o enganoso, aquilo que ilude, daquilo que é apropriado e é certo e verdadeiro. Esta capacidade que nós precisamos ter a todo momento e sempre. E fazermos da forma correta, discernir da forma correta, separarmos da forma correta, para que jamais abracemos aquilo que não deveríamos ter abraçado, jamais entremos pelo caminho que deveríamos entrar. No temor do Senhor, então, a sabedoria, porque há o discernimento. A partir de Deus, eu sei o que é trevas e sei o que é luz e sei por onde andar, então. E no mundo onde tantas coisas são jogadas, tantas propostas, opções vêm a mim, eu sei dizer não, não importa a força que tenha, porque estou olhando para uma força maior, a glória de Deus, e ela me dá sabedoria, dá discernimento. Porém, diz o texto, que os tolos desprezam a sabedoria, esse discernimento. Nos versos anteriores é nos dito que os provérbios darão sabedoria, nos darão prudência, a palavra-chave no livro de Provérbios, prudência. O que é prudência? O medo paralisa e me leva para passos até para o lado, quem sabe, que são fugas ruins, péssimos, ou não vou lugar nenhum. O temor não. O temor é a luz da glória de Deus que brilha e guia a minha vida. Em reverência e submissão a Ele vou avançando, na confiança e dependência do poder glorioso dEle e do amor dEle em Cristo. E a prudência? É exatamente aquilo que acontece nesse caminhar com o Senhor. Quando então há o temor do Senhor, eu tenho o discernimento, a sabedoria então do viver de forma, a habilidade de viver de forma que edifica. Eu tenho a prudência. O sábio é marcado pela prudência, o tolo pela imprudência. O que é prudência? Prudência é aquele analisar antes de dar o passo. E aí, com a sabedoria vindo do Senhor, essa capacidade de viver sabiamente, olhando, me submetendo à glória dEle, temor do Senhor. Quando eu vou dar um passo, eu penso duas vezes e faço a separação. Eu não sou aquele impetuoso que o mundo diz, a tolice diz, faça, eu faço. Eu não sou aquele que diz,
Se você acha bom, faça. É a pregação do mundo. E depois vejo que a minha torre inclinou. Rachou. Há estrago. É depois, não é na hora. Prudência. É o temor que não me paralisa, mas me leva a viver com cuidado. A vida é frágil. Deus nos deu para viver com prudência. Você, jovem, por exemplo, é prudente em escolher relacionamento. Você está pensando em casamento. Você faz em cima da sabedoria ou em cima do quê? Deu vontade, vamos lá. Depois a gente pensa. Depois a gente faz o discernimento. Depois vamos buscar a sabedoria e tentar pôr uns contrapesos nesse negócio aqui. Os seus passos diversos, na sua vida familiar, você, pai, mãe de família, na sua vida financeira, profissional, como é que é? Tempo de oração, sondar o coração diante de Deus, ver o que a palavra diz, ouvir, é prudentemente avançar, com os passos seguros, bem fundamentados. Abraça a sabedoria. Não somente sabedoria, mas aí vem junto a disciplina. Eu tenho para mim que nesses dias, disciplina no mundo atual, do politicamente correto, no mundo do relativismo moral, disciplina é praticamente um palavrão aos olhos do mundo dos sábios desta era. E é dito aos jovens: esqueça toda a disciplina, deu vontade, faça. Aliás, uma das grandes coisas que eles aprendem na universidade e na mídia. E os adultos também. Disciplina. Disciplina é essa condição de ter a minha vida não entregue ao que vier, seja lá o que for, mas de estar debaixo da condução do Senhor. E isto envolve muitas vezes dizer não a algumas coisas e então dizer sim àquilo que deve ser abraçado. Às vezes é um não no momento, tem a hora certa. Às vezes é um não para a vida toda, depende da questão, depende do assunto. Disciplina. A pessoa, o ser humano, entregue às suas paixões, é fadado a ser uma torre desastrosa. O homem e a mulher que não está debaixo da sabedoria do Senhor, do temor do Senhor, mas está debaixo do domínio das suas paixões, está fadado a colher tristezas e danificar muita gente à sua volta. Abrace a sabedoria. Seja ensinável. Ter a disciplina é ser ensinável. Ninguém me ensina nada. Eu sei tudo. Não, eu aprendo com todo mundo. Um fala isso aqui, eu vou para lá, outro fala isso aqui para lá. A mídia fala assim, hoje eu vou. A mídia fala assim, hoje eu vou. Eu sou ensinável, sou disciplinado, mas para aprender do Senhor. Sabedoria na minha vida. O encontro com Deus em Cristo é o encontro com temor a Deus. Quando nós reconhecemos nossos caminhos tolos, longe da sabedoria de Deus, corremos para a cruz, sabemos que precisamos de perdão, de uma nova vida no temor do Senhor. E ali onde há a conversão, a mudança, passamos a viver de uma forma que construímos sobre esse princípio basilar da sabedoria, esse discernimento que vem
do temor do Senhor, vivo diante dessa glória maravilhosa que me sustenta e me dirige, e não consigo fazer outra coisa. Fazer a vontade de Deus somente. E aí podemos recordar agora o fim do Sermão do Monte, em Mateus. Como é que Jesus conclui lá? Ele fala sobre dois construtores, 2 solos e 2 casas. Um solo era rocha, o outro solo era areia. 2 casas aparentemente iguais, construídas. Uma sobre a areia, uma sobre a solo. Um construtor construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. Jesus disse que a tempestade veio. A casa sobre a areia se foi. A rocha permaneceu. Quem construiu, o construtor que construiu sobre a areia é chamado por Jesus de tolo. Não pensou no princípio basilar, não pensou na fundação. Talvez ele fez porque era moda fazer na areia, todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava levando o dinheiro do jeito que ele leva do jeito que todo mundo estava levando. Ele levou a profissão, os dias, as horas, do jeito que todo mundo estava levando. Ele levou o relacionamento, o namoro, o casamento da mesma forma. Veio a tempestade, acabou com tudo aquilo. Sobre a rocha permaneceu. Jesus diz: este construtor é o sábio. E aí ele diz o que aplicando? Quem ouve as minhas palavras e as obedece, é como esse construiu sobre a rocha. Encontro com Deus em Cristo me leva ao temor do Senhor. E aí então o ensino do Senhor, a sabedoria do Senhor é casa sobre a rocha. Que nesta noite aqui, cada vida seja uma vida basilar, construída sobre a rocha, e uma bela construção para toda a eternidade. Vamos orar na presença do Senhor. Coloque-se.